Obrigado, diretora. Próximo inscrito, conselheiro Laete. Senhor presidente, próximo inscrito na segunda intervenção é o conselheiro Gilson Queiroz, do Estado de Minas Gerais. Ok, conselheiro Gilson. Vai ser bem rápido, só para restabelecer algumas questões. Primeiro, em relação a uma resposta que o presidente Francisco deu sobre a questão da eficiência, quer dizer, que a gente não pode cortar e perder eficiência, né? Mas só que aí eu quero chamar a atenção para o número, né? Nós emprestamos, fizemos de benefício esse ano, está aqui na apresentação da multa, essa apresentação que foi feita agora, 134 milhões. E isso custou 45 milhões, ou seja, a cada cada R$3 que a multa aplica de benefício, ela gasta R$1. Então, 1/3 é hoje o custo do benefício. Isso não é eficiência, presidente. Aí nós precisamos de tomar medida drástica. Nós precisamos tomar medida drástica. Não tem jeito de a gente manter essa relação. A outra questão que foi dita também, que na defesa do aluguel de São Paulo, falou que tem 250 milhões a Caixa. Mas e daí? Por causa disso, nós vamos queimar dinheiro? Nós vamos gastar sem precisar? Porque tem muito? Foi com essa visão, ao longo dos anos, que a gente teve vários problemas na nossa Caixa de Assistência. E, por fim, é o seguinte, o gasto com diretoria, que o conselheiro Modesto falou, que é uma preocupação, que é uma questão mais de exemplo, porque o gasto com diretoria não é grande, não é representativo. Eu falei várias vezes durante esse ano e durante o ano passado também sobre a questão, o custeio da mútua, ele está aqui na apresentação, está colocado aqui, que 72%, mas ele tira algumas despesas com o pessoal que estão por lá de fora, na realidade, mais de 80% do custo da multa com o pessoal. Ou seja, não tem jeito de reduzir custeio se não houver corte de pessoal. Não existe forma. Então, tem de automatizar, informatizar processos, já tem possibilidade de fazer isso, né? E a gente vai ter de intervir. E aí, por fim, a CCSS vai continuar monitorando, conforme o TCU determinou, o CONFEA determinou, e nós vamos continuar monitorando e vamos continuar trazendo a esse plenário essas questões, porque nós não vamos ficar com isso dormindo em berço esplêndido. Nós vamos trazer, assim como nós trouxemos, e hoje esse plenário ele é partícipe do processo da proposta que foi aprovada aqui e do monitoramento a ser feito. Então, cada um dos senhores está responsável junto conosco por esse monitoramento. Mas, de qualquer forma, assim, eu gostaria de parabenizar a diretoria da Mútua nas coisas que ela já produziu, né? Já produziu, tem coisas boas já produzidas, e pode contar com o nosso apoio para continuar tentando atingir os objetivos que estão traçados aí. Obrigado. Ok, obrigado. Parece que nós temos ainda 3 ou 4 inscritos. Senhor presidente, na ordem dos inscritos... Não precisa citar. Quanto o número? São 3 inscritos. 3 inscritos. Eu gostaria de encerrar aqui a inscrição e, pelo avançado da hora, eu vou mudar um pouco a metodologia. Eu vou pedir a que todos, combinei com o presidente Francisco, ele vai anotar atentamente aqui, para a gente ver se, ao final, desses mais 3 participações, ele faça uma resposta incluindo. Só uma ressalva, presidente, porque eu falei os 3 inscritos, mas eu estou inscrito por último, então seriam 4. 4 inscritos. Então, encerra por aqui as inscrições e a gente vai, então... Eu pediria o máximo de objetividade. Dá o recado com o máximo de objetividade para a gente não avançar muito aí pela tarde. Então, próximo inscrito. Próximo inscrito, senhor presidente, é a conselheira federal Andréia Brondani, do Estado do Rio Grande do Sul. Conselheira Andréia. Bom dia a todos. Muito obrigada, presidente. Bom, eu gostaria, na condição de conselheira federal, de que realmente esse documento citado pelo conselheiro Gilson, coordenador da CCSS,
se ele é mesmo um documento do TCU que nos dá o prazo de 30 dias para darmos uma resposta, eu me vejo compelida e obrigada a requisitar essa casa, que esse documento seja apresentado e discutido aqui nessa plenária. Porque simplesmente a responsabilização é nossa. E eu julgo que é um dever da casa conhecermos esse documento. Eu não conhecia e me sinto surpreendida por esse fato. E eu, na plenária passada, fui muito dura com o chefe de gabinete Roçafa e o staff dessa casa, dizendo que eu iria pedir sempre esses documentos de órgãos regulatórios. E vou pedir. Porque está no SEI, mas ninguém manda qual é o processo e qual é a urgência. Se são 30 dias, é urgência. Uma outra questão, se eu não estou enganada, nós temos lavrado em ata que seria até o findar do corrente ano apresentada a proposta de trabalho e de adequação da mútua para essa plenária aprovar. Portanto, temos ainda uma sessão plenária para que isso aconteça. Bom, eu estou conjugando as duas ideias. Se eu tenho, sob minha responsabilização e dos demais colegas, conselheiros federais, 30 dias para responder para o TCU, e nós temos uma ata dizendo que tinha que ter uma proposta de trabalho, da qual eu lavrei essa ata, eu assinei ela. Ou, se eu estou errada, me corrijam. Então, nós temos 30 dias para apresentar essa proposta de trabalho. Simples assim. Tá? Outra questão, me causa espanto, o ex-conselheiro Vilhena, atual diretor Vilhena, me dizer, confirmar que temos na mútua seguro saúde para os diretores e quem mais quer que seja, e, analogamente, não tem o mesmo plano de saúde, sei eu, para os associados, porque são coisas diferentes, mas, então eu pergunto, qual é o plano de gestão do seguro-saúde dos diretores? Estão me perguntando aqui na internet os mutualistas, estão me questionando aqui os meus ouvintes, e eu sou mutualista, não estou entendendo, porque eu também, quando viajo, também faço um seguro adicional, a módicos, R$15, R$50 que seja. Os mutualistas estão aqui me bombardeando por WhatsApp, perguntando. Então, não existe homogeneidade de tratamento? Estão me perguntando aqui. São essas 3 colocações. Eu solicito o conselheiro Gils que apresente esse documento nesta sessão plenária, porque essa é responsabilização do meu CPF e dos demais colegas. Muito obrigada. Próximo inscrito, conselheiro Laerte. Perfeitamente, senhor presidente. Na ordem de inscrição aqui, nós temos o conselheiro Genilson, do Estado do Maranhão, pela sua segunda intervenção. Bom dia a todos aqui presentes e saúdo aqui as demais autoridades não citadas. Conselheira Andréa, eu também agora fiquei muito preocupado com a colocação do conselheiro Gilson, não que isso, inclusive, é uma coisa que chama a atenção, que esta casa, por algum motivo, às vezes tem uma morosidade de cumprir prazos, principalmente documentos estes, que nos dão prazo. Eu mesmo fui testemunha várias vezes esse ano de receber documento de véspera para essa casa, esse plenário resolver. Isso aí realmente, conselheiro Gilson, se puder dar uma atenção e nos fornecer essa informação o mais rápido possível,
fundamental, acredito eu. Mas, indo direto ao ponto da mútua, presidente Francisco e diretores, os desafios são muitos. Eu acho que eu não preciso aqui enumerar as dificuldades também. Mas, como dizia um filósofo há muito tempo atrás, sem citar nomes, toda grande caminhada começa com um pequeno passo. Eu acho que o pequeno passo se deu com a eleição dessa diretoria e dessa presidência com a vontade de inovar. Então, eu não sei se eu estou sendo um pouco redundante, eu gostaria, presidente, que talvez, como sugestão, o senhor conseguisse montar, eu não sei se já tem, ou inclusive já foi, um plano estratégico que pudesse contemplar as solicitações aqui dessa plenária e também contemplar os planos futuros. Talvez se conseguisse montar um estilo... Tudo bem, meu doutor? Algo que pudesse ser visível, né? Não estou dizendo de papel, mas um planejamento estratégico visual, talvez elucidasse muito dos problemas que aqui são levantados nesta casa. É só uma pequena sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, conselheiro Laerte, próximo inscrito. Perfeitamente, senhor presidente. Próximo inscrito, também na sua segunda intervenção, é o conselheiro do Rio Grande do Norte, Modesto Santos. Senhor presidente, muito obrigado pela gentileza da concessão da palavra. Senhores conselheiros federais, eu vou fazer uma solicitação, presidente, enquanto eu sei que vai demorar um pouquinho de tempo e eu vou tocando para a gente ganhar tempo. Eu gostaria já que se colocasse aí na tela quanto tem de moeda podre que eu digo no sentido de difícil recuperação financeira. Quanto é que tem a nível de mútua nacional, somatório dos empréstimos não recebidos até hoje, esse montante. Parece que sua solicitação foi mais rápida. Foi? Se eu estou entendendo bem, já está na tela, não está não? Não, quanto tem de moeda, tá certo, que foi emprestado e não conseguimos, a mútua não conseguiu e as caixas de recuperar. Bom, se a gente tem esse número, um número em reais, que eu digo em moeda real, da corrente aqui da gente. Bom, só um minutinho, presidente, aqui. Espera aí, vai ser possível? Quem que tá? Ah, é você que está fazendo? Não, isso aí, eu não sei. Espera aí, o conselheiro fez uma solicitação, vou perguntar aqui. Não, posso continuar, presidente, porque estava aqui uma zoada aqui, aí eu parei mais. Não é isso que eu quis dizer. É que o senhor fez uma solicitação, eu imagino que vai ser dada pelo pessoal da mútua, porque na explanação que foi feita até agora não apareceu, e o Henrique está fazendo é repetir. Não vai aparecer isso. Eu pergunto... Não, aí veja, presidente, eu fiz essa pergunta, mas para a gente ganhar tempo eu vou fazendo os comentários. E aí eu quero... Na outra vez eu fui criticado porque eu fiz as perguntas diretamente para quem achava que era da área, mas... E aí, presidente Francisco, eu estou falando aqui porque eu fui criticado, e então, para não ser criticado novamente, eu vou fazer diretamente para o senhor. Aí o senhor fica à vontade para, se quiser, como foi feito da primeira vez, distribuir para algum diretor que seja mais inteirado. Então, aqui... A mútua não é banco, é verdade, mas a mútua, os diretores têm que ter a obrigação do zelo com os recursos. E esse zelo, não é? Ele tem que fazer, ter o cuidado da garantia, né? A máxima garantia do recebimento do emprestado. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, coordenador Gilson e os diretores da mútua, a mútua pode fazer refis sem aprovação desse plenário?
pode acabar com júri, multa de empréstimos, sem passar por esse plenário? Sem passar pelo crivo da CCSS? Eu entendo que não, já vou dizendo aqui. O plenário deveria, num diálogo com a multa, autorizar o refis nos moldes com toda a cautela que o caso requer. Então, é uma coisa que a CCSS, coordenadores e conselheiros, Daniel que está escutando, precisa, tá certo, ser visto com certa cautela, até para que não surja um ruído maior lá na frente. Eu gostaria também de fazer uns comentários sobre a justificativa que eu não achei plausível, né? Que é sobre o plano de saúde que é pago gratuitamente para os diretores das caixas regionais e para os diretores, 5 diretores. Veja, alguns... nem o Colégio de Presidente, que também é um órgão, nem o SEDEM, nem as coordenadorias de Câmara, nem os conselhos, nem esse plenário, a gente não trabalhou nesse sentido. E sempre foi rechaçado. E é um valor, Gilson, substancial. A segunda pergunta, eu gostaria, quanto é que se paga do plano de saúde para os diretores das caixas e os diretores regionais aí da Mútua Sede aqui, Mútua Nacional. Queria saber quanto é o valor. E aí a gente já tem uma conta também. E aí já vou logo dizendo que eu sou radicalmente contra. E se tiver na prestação de conta, mesmo que tivesse sido há 100 anos atrás, mas eu só soube há 20 dias. Esses salários indiretos disfarçados é que a gente precisa a gente saber naturalmente nessas despesas e travar o diálogo aqui. Talvez tenha uma justificativa mais plausível de que aquela que a gente viaja, os conselheiros federais viajam, os presidentes viajam, até mais do que esses outros aí, e até agora que eu saiba, não é pago o plano de saúde, né? Então, isso é uma outra despesa que a gente precisa verificar. Eu coloco novamente o presidente Gilson e diretores, e aí, para que não faça crítica individual, eu acho que o CONFIA também tem esse problema que precisa ser resolvido, né? É a alienação dos imóveis inservíveis. Ou vai alienar, ou vai fazer a reforma para voltar, para deixar de pagar aluguel, né? Um aluguel bastante significativo na despesa de custeio. E aí também, se existe, veja só, para eu concluir, a contratação de uma profissional do grupo Arquitetura como funcionária da Mútua Nacional, uma arquiteta, para que ela faça as reformas lá. Bom, é uma decisão que foi tomada, né? Eu não concordo. Poderia ser os engenheiros civis que tem lá, poderia muito bem ser colocado para eles fazer essa reforma. Então, assim, não quero fazer uma pergunta direta, né? Eu já fiz e tive a sensação de não ter nenhuma resposta das contratações, principalmente aqueles diretores que trouxeram, ou a Direx, né? Porque eu acho que deve ter sido a aquiescência coletiva dos 5 diretores, né? A contratação de pessoas que aí depois a gente sabe, um diretor de um estado, quem é esse profissional que veio? Quais foram os critérios, a competência, tal? Aí não, é porque a única resposta que a gente tem, pelo menos informalmente, está vinculado lá com o estado do diretor.
Então, assim, conselheiro Gilson, presidentes, diretores, colegas conselheiros, eu gostaria de ter essa resposta para que a gente tenha sempre em mente as informações solicitadas, senhor presidente, e aí eu concluirei meu raciocínio quando tiver na tela aí aquela solicitação que eu fiz no começo. Muito obrigado pela atenção. Tá. Próximo inscrito. Senhor presidente, próximo inscrito sou eu, Carlos Laete, conselheiro Senhor federal do presidente, Estado do Espírito questão de Santo. ordem. A minha solicitação aí não é possível botar na tela? Veja bem, teve aquela exposição que eu pedi ao Henrique que passasse, mas não consta, eu não vi, pelo menos, a informação que o senhor pediu naquela exposição. Mas tem tanta gente aí da Mútuo que está aqui Sim, eu nos pedi aqui ao assistindo. presidente, mas parece que não... É só uma informação, quanto tem isso aí? Não basta dizer esse número? Pode dizer, botar na tela Porque ele assim. está anotando, conselheiro, aqui tudo que foi dito, que eu tinha proposto aqui, não sei se o senhor está lembrando, anteriormente, de todos fazerem esse questionamento, todos inscritos até então, e ele vai fazer uma resposta. Se não for satisfatória, eu lhe dou todo o direito de intervir mais uma vez, ok? Tá bom, presidente. Muito obrigado pela a gentileza da... Próximo inscrito. Senhor presidente, próximo inscrito é a minha pessoa, Carlos Laete, conselheiro federal, parte do Estado do Espírito Santo. Bom, senhores, eu gostaria, antes de iniciar a minha fala e algumas preocupações que vamos colocar para esse plenário, eu só gostaria de sugerir que, obviamente, a gente já viu isso em alguns outros fóruns do nosso conselho, que o pessoal de TI pudesse começar a pensar em termos, no momento que estivermos falando, termos um cronômetro em tela para cumprir o regimento desta casa. Obviamente, com respeito a todos, em hora nenhuma eu percebi nem que a presidência, nem a minha pessoa, a gente interviu, deixou, porque o assunto em tela é importante, mas nós temos um regimento, e os conselheiros federais têm 5 minutos para fala, nós temos os momentos de segunda intervenção, senão a gente, dada a pauta que os senhores sabem que está bastante extensa, creio que os senhores, juntamente comigo, não sairão cedo daqui hoje. Então, eu acho que pode ser um propósito aqui como pleito de um conselheiro federal, que eu acho que nós devemos ter um cronômetro já estabelecido, e toda vez que tivermos uma fala, porque eu já vi isso em outros fóruns, nós temos isso no próprio Congresso, nós temos em nível nacional, e isso será muito salutar para todos nós. Prezado presidente Francisco Almeida, eu gostaria de iniciar as minhas palavras com relação à Mútuo, no sentido de que eu, como sou da iniciativa privada, eu sei o quanto é difícil a gestão. Eu tive o prazer de conhecer os trabalhos do senhor quando presidente do CREA Goiás, e sei que o senhor tem competência de gestão, e sei da dificuldade. Mas, ao mesmo tempo que eu sei e vi os avanços apresentados, eu não vou me ater, e não quero que o senhor leve pelo lado pessoal, porque aqui a minha questão é estritamente na qualidade de conselheiro federal e as preocupações e com as obrigações que eu tenho. Então, não se sinta, hora nenhuma, ofendido, ou até porque não é essa a intenção, mas nós precisamos colocar à mesa o que precisamos. Quero parabenizar tudo que o senhor fez até agora, ouvir as questões de reuniões virtuais, das questões das diárias que o senhor interviu, alterou, os ajustes dos benefícios, a aplicação dos recursos da mútua, recursos de ART, custeio ainda com essa dúvida que a gente sabe o que está acontecendo, mas, inclusive, um pleito meu, que eu já falei pessoalmente com o senhor, que a gente tinha que rever o mais rápido possível, a questão dos juros voltados para os benefícios, como seriam esses empréstimos, estudar para ter uma facilidade maior, haja vista que a Selic veio despencando absurdamente, agora já a gente está tendo uma reação diferente aí, mas a gente precisa rever, e como se cria um indexador para isso, fica só um paralelo da menção que eu estou fazendo. Mas existem algumas preocupações. Eu já registrei em ata, já consta das preocupações todas que eu mencionei anteriormente, algumas serão repetitivas, mas eu não poderei deixar de fazê-las. Nós temos o acordo 6333, nós temos prazo. E este pleno tem que cumprir com este prazo
haja visto que a responsabilidade é nossa. E aí eu entendo que muitas coisas desses problemas, com relação ao custeio, principalmente, as questões que existem, tem bastante coisa que pode ser feita. Gostaria de ressaltar as questões que dizem respeito a esse plano de saúde. Eu gostaria um pouquinho de falar sobre o plano de saúde nacional, porque eu tive a oportunidade, como conselheiro federal, no ano de 2019, compor a mesa lá da mútua e participei do processo eletivo aqui para ser um dos membros para contribuir com a mútua. Haja vista que eu tinha lá no meu estado do Espírito Santo uma caixa dos advogados, a OAB, tem uma caixa e teve um procedimento fantástico. E eu trouxe a mesa e passei para os meus pares aqui, alguns, não todos, desse plenário, e achei estritamente interessante o que eles fizeram e que era possível implementar. Com todo respeito às palavras do conselheiro Vilhena, antigo conselheiro Vilhena nesta casa, que agora é diretor executivo, mas na época, se não me engano, foi o Ricardo e o Delgado que foram eleitos para ficar incumbidos de ex-conselheiros federais, incumbidos de tratar a questão do Plano Nacional, e realmente nós não tivemos nenhum retorno e nada contente com relação a isso. Não estou julgando o trabalho que foi feito, a forma como aconteceu. Mas o que não pode, num caso desse, de um plano de saúde nacional, é não ter tido startup e sempre ficarmos aqui numa condição, temos que esperar isso, tem que ver isso, já não conseguimos não sei o quê. Isso que eu não tolero, que nós precisamos se iniciar e tem saída para fazer. Com todo respeito, tem saída para fazer. E aí entra um detalhe interessante, porque eu sou muito objetivo e gosto de deixar claro para os senhores. Nós nos prontificamos nesse plenário, eu tenho isso registrado, perdi as contas, que aí vai o puxão de orelha, que os conselheiros federais estavam disponíveis para participar de reunião conjunta, para que a gente não ficasse aqui nesse plenário todo mês pautando as mesmas solicitações e reclamações do que traz prejuízo ao plenário, e que traz prejuízo ao sistema, e que traz prejuízo explicitamente ao CONFEA e à mútua. E aí eu digo para os senhores, por que não essa reunião? Eu espero que a gente saia daqui hoje com uma data de reunião, que todos sabem que agora, a partir da última plenária de dezembro, há disponibilidade de tempo, porque todos os conselheiros federais aqui, eu tenho certeza que até 10 de dezembro, no mínimo, estão todos tomados com as pautas e agendas que existem. Mas depois de 10 de dezembro, seja lá o que for, que faça uma pauta exclusiva com os conselheiros federais que quiserem participar, para ir lá dentro da mútua e conversar todos os assuntos pertinentes, principalmente do que é delegado pela CCSS. As preocupações da CCSS, que nós temos 4 conselheiros federais a par, eles também não podem ficar com todas as responsabilidades nas costas. Eles estão partilhando e demonstrando a preocupação. E aqui é coletivo. O presidente Francisco de Almeida sabe, aqui é coletivo. Não há interesse nenhum, ou disparidade, ou mensuração de queda de braço entre CONFEA e mútua. Aqui o que há é interesse coletivo de se resolver uma questão que é séria, que tem prazo e que nós não podemos deixar de fazê-la. E se o prazo for antes disso, que convoque uma reunião. Se é antes disso, ok. Se é antes disso, que convoque uma reunião que possamos fazer. Me recordo bem, estive recentemente na mútua, tão logo o presidente Francisco tomou posse, convidou alguns conselheiros federais, que nós estivemos presentes lá, e pudemos ter a oportunidade de fazer uma reunião com alguns conselheiros, não foram todos, que naquele momento nós colocamos em mesa as insatisfações e as preocupações. Inclusive o conselheiro Gilson, que representa a CCSS, estava presente nessa reunião. O que queremos? Queremos o melhor. A Caixa de Assistência é a melhor oportunidade que o profissional tem para construir todos os seus desejos e o que esperam. Mas também respeito quando o presidente Francisco mencionou, vai transformar isso aqui no banco, vamos fazer por aplicativo, demite todo mundo, lá. A gente entende isso, principalmente eu que sou da iniciativa privada. É difícil gestionar e saber qual é o caminho que nós precisamos tomar.
Mas também nós temos que entender que nós temos a obrigatoriedade de resposta ao TCU e temos um dever de casa que não está sendo cumprido. Por exemplo, a questão do prédio da 409. À época, vou repetir, conselheiro que vos fala, era o conselheiro relator que propôs que a mútua se deslocasse para onde se encontra hoje. Haja vistas as condições de salubridade que estavam lá, haja visto que eu estive pessoalmente e ouvi a todas as necessidades que estavam acontecendo naquele prédio, mas nós tivemos um compromisso, que no ano seguinte teria-se uma proposta. Vai vender o 409? Vai reformar o 409? Vai leiloar? O que vai fazer? Mas nós precisávamos ter feito alguma coisa, e não foi feito. Então, dentro desse cenário, eu queria dizer para os senhores que a gente tem os imóveis da rede hoteleira, que está em andamento, que tem as discussões com relação a isso, mas, principalmente, a revisão do estatuto. A revisão do estatuto é de extrema importância para todos desta casa. Desta casa, quando eu falo do sistema Confea, CREA e Mútua. Somente para encerrar a minha fala, inclusive, houve uma proposta do conselheiro Genilson que eu achei super salutar na sua primeira fala, quando ele falou da questão da própria mútua ter o subsídio, recursos para fazer e ter sua própria sede. Somente ressaltando nesta linha e dizer para os senhores o seguinte, nós precisamos, sim, resolver a questão da eficiência, cortar aquilo que realmente tem que ser feito, mas não dá porque tem coisas que ainda não foram feitas e este plenário, em meu nome, eu estou falando, que está disponível para reunir com todos da Direx, para que a gente trace realmente uma situação definitiva, salutar e convocar o TCU para apresentação de toda esse documento que tem que ser construído. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, então, o senhor foi o último inscrito. Com a palavra, o presidente Francisco, para aí as últimas 3 ou 4 participações nas suas respostas. Eu quero ser o mais breve possível, porque muitas coisas que foram perguntadas aqui estavam na nossa apresentação. Questão da eficiência. Vou mostrar para o conselheiro Gilson. Está tudo lido, conselheiro Gilson. O que nós estamos propondo para aumentar a nossa eficiência? Está tudo na nossa apresentação. Tudo está escrito ali. Se prestar atenção, está a proposta que foi feita aí pelo diretor Vilhena, para aumentar a nossa eficiência, otimização de processos, diminuição da burocracia. Então, eu não vou discutir, é obrigação ter eficiência. Está tudo já proposto, vai ser submetido também algumas coisas a esse plenário, a CCCS. Conselheira Andréia, a multa recebeu esse documento e nós vamos responder. A CCCS respondeu também, são as mesmas perguntas que foram montadas para as 2. Nós já reunimos, acho que 2 vezes, não sei se é 3 vezes, a nossa assessoria, com a assessoria do CONFEA, para responder esse documento, porque tinha prazo. E reunimos com os técnicos, para falar a mesma linguagem. Isso foi um pedido de quem? Da CCSS. E o conselheiro Gilson já falou aí que muitas das coisas já estão sendo cumpridas. E foi relatada aí, muito brilhantemente, pelo conselheiro Gilson. Existem algumas coisas que nós estamos ainda a acontecer. A questão de colocar mais dinheiro na questão da RT, na fiscalização do CREA. E a discussão mais que está em discussão, que eu cansei de falar aqui, que nós estamos de ser meio que é o custeio, é essa que está amarrando, conselheiro André. O resto foi muito bem relatado aqui, que está sendo respondido e está sendo acompanhado pela CCSS e todos que pediram aqui está sendo cumprido. Como a Juscelia falou, nós estamos muito tranquilos. O nosso CPS está muito tranquilo quanto a isso. Falta a questão do detalhe da despesa, para nós, como falou o conselheiro Renan, entrar num acordo CCSS, Confea, e multa e tribunal. É isso aí que está amarrando. Aí nós resolvemos, com voto contra o conselheiro Gilson, né, de contratar uma pessoa do terceiro setor
para me dar uma experiência que aconteceu isso com o terceiro setor. Doutora Nilson, já começamos nosso planejamento estratégico. Então, um pouquinho, devido a esse mês, nós ficamos concentrados na melhoria do benefício, porque o plenário só vai reunir só o ano que vem. O ano que vem nós estamos com dar mais eficiência à multa e ficamos concentrados no nosso objetivo de dar mais eficiência e acolher mais a partir de janeiro do ano que vem. Então, essas foram as prioridades. Quanto ao planejamento estratégico, já está elaborado com o senhor Janilson. Vou pedir para o nosso Marcelo Linguite entrar em contato com você para que você possa convidar você nessa elaboração do nosso planejamento estratégico. Conselheiro Modesto, eu respeito Vossa Excelência. Né, como falei, tem muitas coisas que existem na Confeb que nós estamos discutindo. Cada dia tem um coelho. A questão do plano de saúde tem mais de 15 anos. E já falei, se tiver de cortar, vai ser cortado. Né? E nós também somos um cargo político. Nós temos diretores que foram eleitos. Para nós cortar, nós precisamos reunir e explicar a situação para os nossos diretores que estão com isso há 15 anos. Não foi invenção do presidente Francisco. Em 15 anos. Por que não discutiu há 15 anos atrás isso? Por que está discutindo pessoas comissionadas, cargos de confiança, aqui discutir em plenário? Eu me recuso. Por que não discute, então, os cargos de confiança aqui no Confeb, que tem que ter seleção? Eu me recuso a discutir isso. Me recuso. Né? Vê se tem alguém lá encostado, sentado, que está lá só para emprego. Vai lá fiscalizar. Vai o seu crachá, e vai lá ver. Eu não vou discutir detalhes, não. Plano de saúde. O plano de saúde, conselheiro, está aí. R$800, já falei que é R$800. Ah, precisa cortar? Corta. Agora, tem de conversar, conselheiro Renan. Nós temos 81 pessoas que foram eleitas, que já receberam o cartãozinho. Eu vou falar, não. CCSS mandou cortar. Não. Assume tudo? Não, acho que não é assim. É com diálogo, compreensão. Você tem, porque nós somos o terceiro setor, nós somos uma atividade privada que pode dar um benefício. Eu vejo, nós estamos discutindo aí. Veja bem, nós estamos aí. Se isso foi implantado, eu quero saber por que foi implantado, e nós estamos discutindo isso. Se eles têm direito ou não, se foi direito. Agora, é muita coisa para resolver em 2 meses e meio. E ficando aqui um dia inteiro levando. Né, o questionamento podia ser discutido lá no CCS, que tem tudo para falar. Esse plano de saúde vai ser discutido. Já foi levantado, o Vilhena velou, parlamentou aí. O que você pode fazer com esse plano de saúde? Quanto ao outro plano de saúde, que está aí, faz 12 anos que eu fui diretor e cobrando um plano de saúde eficiente. 12 anos. 12 anos aqui, vai ver o plano de saúde que não atende ninguém, atende só São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Plano de saúde que é muito mais caro do que o meu. Né? Aí, conselheira Laerte, me encaminha aí um plano de saúde onde que todo mundo pode ser credenciado, professor Laerte. Como que eu vou administrar um plano de saúde com 400 planos de saúde lá dentro? Eu não tenho gente. Ou tem de pagar mais ainda, 4 mil, mais contratar mais gente, presidente, para administrar esse plano de saúde. As cálculos, porque a bomba está lá. Resgatamos. Quanto que custa isso? Quem que vai administrar? Quem emitiu o boleto? Tem proposta lá de 3 milhões. Não fazemos. Achamos uma solução, conselheira Laerte. Na Caixa, Rio Grande, Mato Grosso do Sul, tem um plano de saúde lá que nós podemos pagar, que eles pagam lá, parece que é 20 mil reais, pegar ele para administrar o nosso boleto. 20 mil. Porque lá tem isso. Na Caixa. Na Caixa do Mato Grosso. Então, o dinheiro é público. Eu não posso chegar e implantar, como foi enviado aqui, gastar 3 milhões de um programa para administrar um programa. É demais. Eu estou contente de acontecer custo. Tudo está sendo pensado. O conselheiro Vilhena e o diretor Vilhena, nós estamos pensando em tudo, porque, gente, eu não dou conta de resolver coisa com 3 meses. Eu era diretor de Caixa e cobrei um plano de saúde nacional. Plano de saúde, se eu for resolver lá no Espírito Santo, eu resolvo em 2 horas. Mas eu tenho que resolver quem que vai dar assistência técnica no Acre. Quem que vai lá no Roraima?
Então, nós precisamos discutir isso e achar como disso, que possa atingir pelo menos 50%. Né? E depois nós vamos implantar os regionais. Temos de ter pelo menos 10 lá. Amazonas, tem um plano aqui que atende aquela região. Parte do Nordeste é um plano, aí nós estamos levantando com nossos conselheiros regionais. Qual os planos de saúde que atende aí? Porque não foi feita essa pesquisa. Quantos planos de saúde atende no Nordeste? Quantos planos de saúde atende no Sul? Qual que é esse que é o melhor para nós fazer a contratação? Para atingir o mais não possível. Isso aí, o senhor sabe que a burocracia é muito grande. Eu dependo de que eles nos informem, a Unimed que não serve, a outra não serve. Não, qual que pode ser aí para nós colocar, para que possa encontrar, para nós na região, encontrar pelo menos um plano de saúde que possa atender os 12 estados do Nordeste? É complicado. Né? Então, isso tudo está sendo analisado. E a maior crítica que nós temos lá, na Direx, é a falta de comunicação entre a diretoria, a Direx, e os nossos diretores regionais. Eles querem participar. E reuniões estão sendo feitas, pesquisas estão sendo feitas para nós fazer uma coisa que nós não podemos errar. O plano de saúde é um compromisso dessa presidência. É o ponto de comunicação. Agora, nós não vamos errar mais, não. Que demora mais 1 mês, 3 meses, nós não vamos errar. O conselheiro Gilson sabe disso. Já participou de algumas reuniões discutindo alguma coisa também, com a sugestão dele. Arquiteta, tem certas caixas, nós precisamos, você já está lá, precisa contratar um arquiteto para fazer arquitetura interna, tudo. Tem caixa que nós pagamos 15 mil por mês, tem um prédio lá, tocado, e está há 8 meses para contratar um arquiteto, que pode ser nosso lá, 25 mil reais, mas pagando 15 mil de aluguel. Olha o preço que está isso para resolver um problema. Olha o custo que está isso, conselheiro Lete. Sendo que um arquiteto que ganha o piso lá pode fazer a transformação em todas as caixas de graça por 8 mil. Todas as caixas precisam ser adequadas, aproveitando os móveis, tudo. Eu não tenho condições de fazer a licitação de cada caixa, fazer adaptação. Essa é economicidade. Quanto às pessoas que estão lá, as pessoas que são contratadas são tudo por seleção pública. Aqui existe cargo comissionado, na multa também existe. Escolhemos a dedos as pessoas que foram para lá. A dívida nossa, podre, que foi informada aqui, podre, de 5 anos para trás, de 10 anos para trás, é 1.500.000 podre, que não se recebe. Todo banco tem dívida podre. E não é tanto grande assim, 1.500.000 com 10 anos. 1.500.000 num faturamento de 440, num orçamento de 440 milhões de reais. Então, existe alguma certa deficiência, existe critério dos nossos diretores, até muito critério, existe critério, sabe, muito eficiente, na Caixa de Minas Gerais. Criterioso. Está lá, não tanto assim, mas precisa ter? Tem. Estamos conversando agora para facilitar esse critério, para aumentar o número de benefícios. Juros. Conselheiro Laerte, já falei aqui que nós temos preocupado qual é esse Selic que nós vamos. Eu falei na nossa apresentação. Se vai ser a média, se vai ser... Está escrito aqui. As respostas do TCU estamos fazendo em conjunto com a CCSS. Em junto. Hoje tem reunião para definir o que podemos escrever. Não podemos escrever 2 coisas diferentes. Está em comum acordo com a CCSS. E encerrando, gente, mais uma vez, estamos juntos. Obrigado. Ok. Obrigado, presidente. O senhor quer fazer algumas considerações finais ou estão feitas? Ok. Então, muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, não chegou aquela informação, não. Não sei se o senhor está lembrado que eu pedi. 1.500.000. Quanto? 1.500.000 reais. 1 milhão? 1.500.000 reais. Só tem isso de dívida podre que não se recebe. 1.500.000 reais. No Brasil inteiro? Sim. 1.500.000, né? Que foi passado aqui que não tem como receber. Massa podre. E a outra massa podre, conselheiro, o senhor viu, se o senhor for à nossa palestra,
que não é massa podre, que recebíveis nós estamos tomando providência. Certo. A massa podre dos últimos 5 anos, que não recebe, 5 a 12 anos para trás, é de 1.500 milhões de reais. Agora, Certo. a outra massa é recebível e nós apresentamos aqui, conselheiro, E é as quanto? propostas. A outra? Alguém pode informar a outra massa que para trás, eu estou falando para trás, né, do conselheiro? Você tem informação quanto que tem em atraso em termos de dinheiro aí, Lúcio? Fora aqueles 1 milhão que não recebe mais, essas providências que nós colocamos aqui nessa proposta nossa para receber esse dinheiro. Com o escritório. Senhor presidente, eu estou entendendo que eu coloquei lá na frente para que eu pudesse voltar aqui. Eu queria fazer só 2 comentários na fala do presidente Francisco. Posso Mas fazer? é sobre o assunto que o senhor estava em aberto ou outro? É, sobre o assunto. Sobre Aqui massa tudo podre? é mútuo só. O primeiro é o seguinte, presidente Francisco, a gente faz essa crítica aqui em relação dos contratados no CONFER, como o senhor falou aí. Não sei se o senhor faz também. Né? Tem aqui vários. Então, assim, mas eu queria, para deixar confortável para o senhor, em 1993 eu entrei aqui como conselheiro federal, presidente Pimenta. E a primeiro ato que eu fiz foi todos os cargos de confiança que não eram de carreira foram demitidos. Eu fazia parte de um triunvirato aqui, eu, o conselheiro Celso Cunha, do Piauí, Maria Elisa Meira, do Rio de Janeiro, e Germano Galler, não sei se o senhor conheceu, que era um arquiteto aqui do DF. Nós fazíamos porque não tinha presidente aqui que estava sob júdice. E aí foi uma das melhores ações que eu fiz. Nós fizemos aqui essa diretoria porque houve a recuperação financeira do Conselho Federal. O que a gente está dizendo é que, mesmo que o senhor não queira, mas é obrigação nossa como conselheiro federal, se o senhor não quiser, aí o senhor fecha o ouvido. Porque a gente vai toda vez dizer, é que os cargos comissionados, infelizmente, vieram muitos sem um critério que a gente não, pelo menos eu não vejo, não é, oriundo dos estados de alguns diretores da Mútua. Esse que é o problema. Obrigado, senhor presidente. Ok, obrigado, conselheiro Modesto. Só para dar informação, conselheiro Modesto, a dívida de 2019, desse ano, está em torno de 3%, né? Então, 52 milhões de reais, que está sendo trabalhada, que foi apresentada aqui com prioridade na nossa apresentação, como possamos receber essa dívida. Ok, obrigado, presidente Francisco. Respondido aí, então, todos os questionamentos. Bom, pessoal, são 12h25. Eu acho que não é produtivo a gente iniciar agora, reiniciar nossa pauta que estávamos em pedidos de vista, né? Temos ainda alguma pauta. São 12h25. Eu sugeriria 14h30, ok? Bom para todos? 14h30? Então, até mais tarde. Obrigado. Está encerrada essa primeira parte do dia. Só gostaria que depois o conselheiro Aníbal, que já se encontra presente, retomasse a sua